bom? Obrigado por topar conversar com a gente, Claro, claro. compartilhar sua história, sua experiência. Quem é você? Quantos anos você tem? Onde você estudou e onde você está no momento? Claro. Meu nome é João Vitor Martins, também conhecido como Ted. Eu tenho 23 anos e eu estava estudando na Washington State University de 2016 a 2020. E agora estou estudando o mesmo curso de Engenharia da Computação na Facamp aqui em Campinas. Você estava fazendo qual curso, em qual nível? Era graduação? Era Era mestrado? graduação. Graduação, É. certo. Como é que você chegou na Washington State University em 2016? Como que foi esse processo? Você diz de chegar na faculdade, tipo o processo de entrar para a faculdade e De tudo entrar, mais? da escolha da Uhum, universidade e depois o processo de admissão até você viajar para os Estados Unidos. uhum. Foi algo inusitado, na verdade. Eu sempre soube que eu queria ir para fora do país naquela época. Quando eu terminei o colegial, já era. Quando eu entrei no colegial, na verdade, já era um objetivo meu, tanto que eu entrei no colegial, um colegial específico, eu entrei no Etapa de Valinhos, que tem uma preparação um pouquinho melhor para galera mais internacional. E no segundo ano de colegial, teve uma feira de faculdades internacionais no Etapa de São Paulo. E chamaram a gente de Valinhos para ir e eu fui. E tinha um monte de. Claro, sempre tem os nomes grandes. Tinha Harvard, tinha o MIT, tinha as UCs. E eu acabei. E sempre com os stands maravilhosos 5, 6 pessoas atendendo todo mundo. E só que a WSU tinha um standzinho minúsculo, que era tipo uma mesinha com uma pessoa só entregando uns panfletos e falando um pouco da faculdade. E eu peguei o panfleto super despretensioso e comecei a pesquisar na faculdade na época, porque eu nunca fui o melhor aluno do mundo, nunca fui o pior também, mas então acabou que a WSU me aceitava bem, eu acabei dando uma pesquisada, gostei muito da faculdade, gostei muito do lugar, o preço e a bolsa que eles me deram foi algo bem acessível para mim também. E eu acabei indo para lá com maior paixão, aliás, eu adorei a faculdade, foram ótimos 4 anos que eu passei lá. E esse processo todo foi mais ou menos isso. É o menor stand do evento para a melhor faculdade que eu podia ter escolhido. Mas isso é muito interessante. Só essa sua resposta já me surgiram duas perguntas, que é, primeiro, a importância mesmo de você participar de uma feira como essa, e Uhum. ter o contato direto, que abre um leque de opções. Eu não sei se Claro, você claro. conhecia a WSU antes e acabou Uhum. escolhendo ela. E outra que eu achei engraçado, você falou que não era o melhor estudante, mas acho que para ser admitido nos Estados Unidos tem que ter um nível, né? É um nível escolar, Claro, claro. mas também de saber que existe também esse leque de Uhum. opções para cada requisito de Uhum. admissão, né? O bacana disso tudo, primeiro falando da feira, é que a primeira vez que você vai, você nota que tem faculdades diferentes para perfis diferentes de pessoas. Pelo menos na minha opinião, eu acho. Porque tem um negócio que não tem tanto aqui no Brasil, que as faculdades lá têm a sua própria personalidade, elas têm a sua própria alma, quase assim, sabe? Não é uma faculdade. A faculdade é a faculdade, ela tem seu estilo, ela tem seu estilo de aula, ela tem seu estilo de cultura da faculdade. São coisas muito diferentes que variam de estado para estado, de campus para campus. Então acaba que para você escolher uma faculdade bem, você tem que pesquisar bastante. Eu acho que é muito importante nessas feiras, com certeza. Eu acho que te dá um insight muito maior de onde você está pisando, ao invés de só, sabe, olhar a página da faculdade online e no máximo mandar alguns e-mails para cá e para lá. E isso te dá uma experiência muito maior. Acabou que, tipo, a WSU foi ótima para mim, porque é uma faculdade mais fechadinha, é um campus grande, mas uma cidadezinha pequena, que é uma vibe que eu gosto. É, as aulas, a maioria das aulas que eu fiz, fora as aulas que eram de ciclo básico geral, são sempre aulas muito pequenas, entre aspas, são 30, 20 pessoas, então os professores são bem próximos de você. Então é uma cultura diferente, às vezes, de algumas faculdades que são muito maiores, eu acho. Legal. E esse processo seletivo, como é que foi? Foi um período longo? Você achou uma experiência tranquila? Ah, eu acho que tranquilo nunca é, porque sempre tem a expectativa, eu acho. Então, sabe, é você pegar. Eu acho que o processo seletivo dela foi mais ou menos parecido do que é para todo mundo. São os SATs, são TOEFL, são as cartas de recomendações, falar com os professores, mandar e-mail para o pessoal da administração da faculdade, tentar conversar com alguém, ver como é que é, fazer os essays deles que eles pedem. Eu sofri bastante, porque antes de aplicar para isso, na verdade, eu tinha muita experiência em falar inglês, eu sempre fiz aula de inglês desde pequeno, mas
Eu nunca tive muita experiência em escrever em inglês. Em geral, na verdade, eu sempre foi algo que eu tive muita dificuldade. Então eu bati bastante. Tanto que eu comecei a aplicar no dia que abriu para aplicações do meu ano, eu comecei já a escrever no tópico e tudo mais. Eu levei eu acho que foi uns 3 meses para escrever tudo, com a ajuda de professores. Eu fiquei enchendo o saco dos meus professores de inglês e português da etapa para me ajudarem. Então, sabe, é uma correria atrás, não tem jeito. Eu acho que para qualquer faculdade que você for aplicar lá fora, você não tem como fugir disso. Mas é um processo que faz parte. Eu acho que não ele não é difícil, ele é cansativo. Você precisa pôr bastante esforço nele só, eu acho. Mas é algo que assim, se você pôr no esforço, eu acho que todo mundo consegue fazer. Acaba fazendo parte do pacote da experiência, Eu né? acho, com certeza, com certeza. E você é da área de exatas, da engenharia da Sim. computação com Uhum. minor em neurociência, isso. Uhum. Como você chegou a essas áreas de estudo, né? Porque nos Uhum. Estados Unidos tem uma liberdade maior em Uhum. escolher onde focar o seu curso. E como foi estudar engenharia nos Estados Uhum. Unidos? Eu sempre fui da programação desde de criança. Eu já, no fundamental eu já era o moleque nerd que ficava desmontando o computador e montando o computador e fazendo peça de eletrônica e tudo mais. Então eu sempre gostei disso. Então eu fui com uma experiência meio que diferente do resto das pessoas. Eu já fui focado num curso só. Muita gente tem uma ideia mais ampla, porque é o que você falou. Por ser nos Estados Unidos, você tem essa vantagem de, tipo, não ser fechado em um curso só. Você fazendo as coisas por base, você consegue dar aquela primeira expandida e, por exemplo, eu quero engenharia, mas eu posso fazer engenharia de computação, eu posso fazer engenharia civil, blá, 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 você pode expandir e depois dar aquela funilada um pouquinho mais para frente. Eu fui um pouquinho diferente, eu fui certeiro já e não me arrependo nem um pouco, na verdade, porque, nossa, que lugar maravilhoso para estudar engenharia, viu? Isso, infelizmente, o Brasil está milhas atrás, o que me dói um pouquinho no coração por ser meu país amado, mas foi porque eu tive muita experiência em laboratório lá, principalmente. Tive ótimos professores, porque lá tem o negócio dos professores trabalharem com pesquisa bastante, normalmente, né? Sim. Então, eu acabei me envolvendo muito com professores de engenharia na área de pesquisa, dando uns biquinhos no laboratório aqui e acolá. A vantagem também do WSU é que tem muito laboratório de pesquisa na área de exatas especificamente. É algo assim que eu fiquei. É algo que eu nunca vou esquecer, porque eu lembro que quando eu fui mais ou menos só vendo as coisas online, eu não tinha dinheiro para ir para lá antes para conhecer e tudo mais. Então eu fiz aquele tour de conhecer a faculdade uma semana antes de ir para lá e eles me apresentam, porque assim, eles fazem os tours específicos para cada área, né? Então eles mostraram os laboratórios de pesquisa, o laboratório de propulsão da NASA, o supercomputador que eles têm. Foi algo assim que nossa, me brilhinho nos olhos, sabe? São coisas que você não tem acesso aqui. E isso acaba que ajuda muito no conteúdo das aulas, porque quem se envolve, principalmente nas aulas do seu curso, acaba que tem um leque de opções muito grande do que fazer de extracurricular, principalmente se você gosta. Sim, eles dão muita ênfase nessa experiência prática, né? Em Uhum. manter laboratórios Sim, sim. bem equipados com o que há de mais recente, né? Uhum. E esse foco em pesquisa também, que é interessante porque começa já na graduação, né? Com certeza. Você pode falar um pouco sobre as pesquisas que você participou lá? Eu provavelmente não vou entender de engenharia, mas Claro. é interessante para quem está Uhum. interessado, né, nessa área. Sim, sim. Claro, por ser da graduação, não ser de um mestrado, não ser de uma pós, eu tinha um acesso mais limitado às coisas, claro, por não ter uma experiência tão grande. Mas eu acho que começa aí, sabe? O único laboratório que eu trabalhei bastante foi o laboratório de Smart Home na WSU, com um dos meus professores. Nossa, um dos melhores professores que eu já tive até hoje na minha vida. E, assim, é muito. Como eu posso dizer? No começo, você acaba fazendo muito trabalho manual para o que diria um computador. Então, é arrumar código aqui, ajudar o professor com banco de dados, esse tipo de coisa. Mas com todo esse processo, você acaba tendo um hands-on no todo o equipamento, em todo o processo científico que você está envolvido, sabe? E acabar que seu nome pode estar num créditozinho de um paper também, não vou mentir não, que é muito legal. Então, é uma experiência que, assim, é para dar aquele primeiro gás para você, se você quer entrar em pesquisa, sabe? É algo assim que você já começa aí, você começa a fazer um network com os professores, você já vai conhecendo a galera que também está envolvida em pesquisa.
Então, sabe, você começa já a dar uma mirada para as coisas do seu TCC até já no comecinho, assim, porque isso já é como se fosse, como posso dizer, é como se fosse um precursor para talvez o que você faz de TCC ou de pós lá para frente, para ter uns contatos também para um mestrado depois, já começa ali, sabe? Certo. E você então não fez o trabalho de conclusão lá, você vai fazer agora. Eu acabei não fazendo porque a pandemia me afetou muito, sabe? É. O ensino à distância para mim não é para mim nem um pouco. E a distância porque assim, tem muitas coisas boas que acontecem lá, mas para mim o que pesou muito foi distância de família e amigos que eu tinha daqui, sabe? Eu sou uma Certo. pessoa muito ligada à família, muito ligada aos meus amigos que eu tenho. E tá fechado em casa, a 10 mil quilômetros de todo mundo que eu conheço próximo, é algo que me pesou bastante. Certo, é interessante você dizer isso, porque eu entrevistei 2 estudantes brasileiros da Washington State, cada experiência é uma coisa Uhum. muito, assim, é a mesma universidade, mas cada um tem uma experiência muito particular. Uhum. Os 2 estão lá ainda, concluindo o curso, mas, assim, deixaram claro que não é legal estudar online, né, perto da Uhum. experiência que tem na universidade. Então, esse processo, você teve bastante tempo para estudar presencial, para ter toda a Sim, sim, experiência sim. lá, antes dessa adaptação correndo para o online, né? Como Uhum. foi esse período de adaptação? Os professores, por eles terem certos recursos online já, para alguns foi muito fácil e para alguns foi muito difícil. Muitos professores, principalmente das aulas que tem bastante gente, acaba que muito do conteúdo a gente entrega e faz online. Então, para eles, só virou gravar a aula e subir para a gente. Só que para outros professores mais específicos, algumas aulas de computação que eu fiz, que eram umas salas de 20, 30 pessoas, fica muito mais difícil, porque eles estão. Claro, o conteúdo é digital, claro, porque por causa da minha área, mas não é. Não é a mesma coisa você ter 30 pessoas sentadas na sua frente e 30 pessoas numa sala do Zoom, sem câmera aberta, falando pro nada para os professores, sabe? Então, meio que a motivação some, o conteúdo parece que fica mais travado, não rende tanto, sabe? Você não, você não consegue também conversar com o professor tanto que nem você conversaria numa sala de aula. E isso para mim pesou muito. Eu tenho muita dificuldade, por mais que minha área seja computação, eu tenho muita dificuldade de sentar num computador, na frente do computador para ter aula. Que Certo. isso para mim é um problema muito grande. Então, não ter essa experiência de sala de aula, de ter o livro na minha frente, de ter o professor para depois da aula conversar 5 minutos, tipo, professor, não sei o que, tô com dificuldade nisso aqui, ou ir num office hour para resolver alguma coisa, isso para mim pesa muito. E você conseguiu transferir todos os seus créditos aqui para o Brasil? Uma parte sim, não todos. Certo. Claro, por causa do Ministério da Educação aqui e equivalências e tudo mais, acaba que tem algumas coisas que ficam para trás. É claro que bastante coisa transferiu, isso já me ajudou bastante, tanto que eu já termino provavelmente ano que vem, eu já estou com meu diploma. Claro, atrasou um aninho, mas eu acho que faz parte. Acontece, né? É, Nessa maluquice que. mas assim, eu admito que por causa da pandemia também pesou muito financeiramente para mim e para minha família, porque mesmo eu trabalhando minhas 20 horas no campus e ganhando uma graninha para pagar aluguel e tudo mais, ir com bolsa e tudo isso, ainda, por mais de ser um valor em dólar, ainda é muito pesado. Então, a decisão melhor para mim foi voltar e ficar com a minha família e transferir para cá mesmo. E como foi a sua bolsa de estudo? Como você conseguiu e o que você acha que te ajudou a conseguir a bolsa? Com certeza o que me ajudou, assim, minhas bolsas foram o seguinte, não era uma simples bolsa só. O próprio site, a própria faculdade disponibiliza um site que tem uma lista de milhares não diria, mas centenas de bolsas que você pode aplicar. Bolsas pequenas de $500, $1.000. E eu sempre ia aplicando. A faculdade em si me deu um desconto bom, que acabou ajudando bastante, porque eu não ia ter condição financeira de pagar ela na íntegra nem um pouquinho. Mas, e aí eu sempre fazia, todo semestre eu fazia redação, eu aplicava para umas 10, 15 bolsas, umas 4, 5 sempre acabava retornando, porque tem muita bolsa que a galera nem sabe, então a concorrência é muito baixa e os requisitos delas também são muito baixos. Então, e assim, claro, o valor não é o mais alto do mundo, mas todos $500, $1.000 vai ajudando no final das contas. Com certeza. Uhum. Essa que você disse que a universidade já te concedeu, foi essas de automática durante a seleção? Sim, foi. Sim, Foi essa foi. mesmo.
tem alguma coisa específica no processo de seleção que ajuda a ganhar essa específica da universidade? É que, claro, eles não falam, mas eu imagino que seja muito pelos meus extracurriculares, sabe? Eu fazia trabalho voluntário aqui em Campinas, eu sou faixa preta em karatê, então eu sempre fiz bastante esporte. Eu tenho meus projetos por fora, sabe? Principalmente para quem é da área da computação, eu acho que, claro, é mais difícil quando você está no colegial, mas ter um GitHub ou uma página de projeto sempre atualizada é sempre bom, porque mostra que você está ativo, você tá interessado no que você está fazendo. Então, mostrar que você está fazendo os projetos por sua conta mesmo, nem que seja. E projetos pequenos, sabe? Na época eu não sabia codar muito bem, eu não tinha um know-how muito grande. Projetinhos pequenos, já fazer um robozinho com instrução que tem no site de aprendizado, ou brincar com um pouquinho de eletrônica com os LEDs, que ele liga se isso acontece, ele desliga se isso acontece. São pequenos projetos para mostrar que você está interessado e mostrar que você está ativo na sua área, sabe? É o seu portfólio, né? Basicamente. É. Basicamente, é o portfólio do computeiro. E você comentou que as universidades dos Estados Unidos é como se elas tivessem alma, né? Porque é uma Uhum, experiência completa e que muda muito de uhum, instituição. Você teve oportunidade, né, de estar ali presencialmente por muito tempo. Qual você diria que é a alma da Washington State University? Assim, como que foi essa vida uhum, acadêmica e até as suas experiências além das salas de aulas? Assim, você já comentou dos laboratórios, mas essa uhum. vivência em universidade. Claro, se assim, para uma palavra para descrever pelo menos o campus da WSU é família, sabe? Por ser o campus principal, claro, por ele ser numa cidade muito pequena, tudo gira em volta meio que da faculdade lá. Então tem muita coisa para fazer dentro do campus mesmo, porque fora do campus às vezes fica até complicado um pouco. São muitos clubes, são muito isso que assim, algo que eu amei, que eu morro de saudade. Por exemplo, eu fazia parte do clube da aeronáutica, eu fazia o clube do CubeSat, que a gente acabou até lançando um satélite com a NASA um tempo atrás. É, são milhares de tipos de esportes para você fazer, sempre tem time de alguma coisa, de golfe, a atletismo, a arco e flecha, de tudo um pouco. Então sempre tipo alguma coisa você vai achar para fazer. Tem muito evento na faculdade que você acaba indo porque tipo, puta, você passou na frente e tá rolando um encontro da galera latina com comida e música. Você vai, só porque é muito bacana, você acaba conhecendo gente que você nunca imaginaria que você ia conhecer, sabe? Tanto que a minha turma virou, a galera do clube latino virou um dos meus melhores amigos, assim, de sair todo final de semana junto e passear junto. Então tem muita coisa para você fazer lá dentro e acaba não conhecendo muitas pessoas também. De outra coisa também que nossa, eu morro de saudade é o Rec Center da WSU, que é uma academia enorme e com tudo que você puder alugar possível para fazer esporte outdoor. Eu sou apaixonado em acampar e esquiar. Então, todo final de semana que eu podia, eu alugava uma barraca, subia uma montanha, que lá perto tem um monte com a galera e ficava, sabe? Que legal. Você Então, chegou a conhecer outros brasileiros lá? eu conheci alguns, mas a galera normalmente dos brasileiros era mais dos mestrados e dos pós-docs. Então acaba que era uma galera 10, 15 anos um pouquinho mais velha que eu, então não entrosei tanto, admito. Mas assim, da graduação eu já conheci alguns, eu acabei que conheci a galera do Brasil que estava saindo quando eu estava entrando, então não tive tanta experiência assim. Mas em Pullman em si até tem uma comunidade brasileira consideravelmente grande até, que eu fiquei até surpreso quando eu cheguei lá. É. Especialmente por causa de uma das empresas que tem na cidade, que é a Schweitzer. Tem uma galera brasileira bem grande aqui, que por coincidência, aliás, a pessoa que fundou a Schweitzer aqui no Brasil é vizinho meu. Nossa, Uhum. é muita coincidência. Você mantém contato com o pessoal mesmo longe Mantenho, agora? mantenho. É difícil, sabe? Principalmente com a pandemia e não podendo visitar as pessoas. Mas assim, a gente sempre acaba conversando. Eu fiz bastantes amigos lá, amigos de longa data, até eu diria. Mas é interessante porque acabou que pela galera que eu andava, eu fiquei mais com o povo internacional. Tanto que a pessoa que eu dividia apartamento era da Arábia Saudita e um dos meus melhores amigos era de El Salvador. Que legal! Mas assim, a Você gente se morava no fala. campus. Eu morei no campus durante 2 anos. Aí o último ano e meio eu acabei indo pra fora por questão de custo mesmo. Porque por mais. Os dormitórios acabam não valendo tanto a pena assim quando você começa a morar sozinho.
Certo. É porque normalmente as universidades pedem que os freshmen Uhum. morem Sim, no sim, sim. campus, depois tem a opção de mudar. Uhum. É, E isso aí mesmo. você chegou a morar fora do campus também? Cheguei. Tem bastante opção em Puma, tem bastante apartamentinho legal. O bacana de Puma é isso, sabe? O aluguel não é que nem as cidades grandes, não são $1.200, $1.500 para você alugar um apartamento com mais uma pessoa. Eu pagava $350 de aluguel, a gente dividia um super apartamento bacana. Legal. E assim, pertinho do campus, eu morava a 2 quadras do campus, então eu sempre ia andando. Essa é uma questão interessante que todas as escolhas têm suas vantagens e desvantagens, Uhum, né? Tem gente que talvez preferiria morar numa cidade grande e tudo mais, mas tem as suas desvantagens. E num lugar sim. pequeno, assim, talvez custo de vida, mas Não, é muito mais acessível, com certeza. Porque assim, eu fui aceito em 3 faculdades, 2 em cidades grandes e a WSU nessa cidadezinha. E o custo de vida, por exemplo, em Boston, pelo que eu me lembro das minhas matemáticas, é, por exemplo, 5 vezes mais alto do que seria nessa cidade. Ter carro é mais caro, gasolina é mais caro, compra é mais caro, aluguel é mais caro. Então, para uma redução de custos, isso vale muito a pena. E tem, claro, suas vantagens. Por mesmo que seja uma cidadezinha pequena, ela tem sua alma também, sabe? Tem sim. bastante lugarzinho legal para ir, tem bastante barzinho legal. Tem, assim, se você é uma pessoa que gosta de esportes outdoor, é o lugar perfeito para ir. E tem muita trilha, tem muita montanha, tem muito lugar para andar de bike. Todo esse tipo de coisa é muito fácil. E ter carro nesses lugares acaba sendo um pouquinho mais fácil também por questão de preço. Porque comparado ao Brasil, ter um carro lá fora é muito mais barato. Claro, não digo um carro novo, mas Sim. eu acabei comprando um ótimo carro por $4.000 na época e fiquei super feliz, ficou comigo até o último dia. Ah, que legal, mas caso não tenham acesso a um carro, o transporte público funciona lá? Funciona e muito bem, tanto É, que coisa dentro da cidade eu nem usava meu carro. Tanto que são vários ônibus passando na cidade inteira, porque assim, por a cidade não ser tão grande, você consegue pegar o mesmo ônibus de ponta a ponta da cidade. E sem contar que para estudante é de graça. Então, o que já é uma vantagem também ótimo. Você basicamente só apresenta a carteirinha entrando no ônibus, senta e vai. maravilha. Você comentou que você trabalhava no campus. Esse Uhum. trabalho foi nos laboratórios? Também. É? Só que os dos laboratórios não eram remunerados. Ah, tá. Eu acabei trabalhando na reitoria um tempo, como secretário. Era basicamente 15 horas por semana, era basicamente o dinheiro para pagar o aluguel, basicamente. Assim, não era nada muito difícil, porque era sentar lá na mesa, atender telefone, alguém tava com problema na sala, eu arrumava, tudo mais. E tem muitas dessas, assim, não digo só desse tipo de trabalho, mas o bacana é que no campus mesmo, para quem é internacional, você pode trabalhar sem ter a permissão. Então, você pode trabalhar até 20 horas dentro do campo, você ganha salário mínimo, que já é $15 por hora, que para mim tava mais que bom, já dava para divertir bastante. E tem de tudo, você pode trabalhar na cozinha, você pode trabalhar de secretário de alguém, você pode trabalhar nos laboratórios, ajudar na parte de TI, por exemplo, da minha área, ajudar professor, tem muita coisa para fazer. Então, opção não falta. É que tem essa questão do visto para quem vai como estudante acadêmico que Uhum. precisa permissão para trabalhar fora do campus, né? Mas Sim. normalmente as universidades oferecem essas opções dentro do campus que são remuneradas, né? Uhum. E Uhum. ajuda na questão de bancar, né? Alguma parte da Uhum. experiência. Você acredita que seria legal mesmo ir atrás de exercer alguma função como essa? Ajuda mesmo. Eu acho. Mas é claro, eu ainda prezo pelo que, se você acha que isso vai atrapalhar seus estudos, Hum, foque nos estudos mais do que qualquer outra coisa. Porque, assim, claro, é um trabalho, você vai ter que dedicar 20 horas da sua semana para isso e você tem que dedicar. Você não pode fazer meia bunda porque é o seu trabalho, você está fazendo isso lá. Então, claro, você tem que ver suas prioridades. Você acha que você precisa de uma graninha melhor? Faça isso. Você acha que você vai dar conta? Com certeza. Mas se você sente que isso vai ser um peso maior do que você espera, vale a pena dar uma pensada e ir para outros caminhos. Porque é o que eu falei, não é o único caminho para o estudante internacional de ganhar dinheiro. Tem muita bolsa para aplicar, tem muita coisa para certo. fazer que não seja isso. Certo. E a carga horária dos seus estudos? Não só a carga horária, a experiência de estudar, né, em Uhum, outro país, outro sistema de ensino, outro idioma, como que uhum. foi? Foi fácil para você o processo de adaptação?
E assim, é difícil ou Uhum. é possível, sabe? Acredito que é possível, Uhum. né? Não, eu acredito que é bem possível, na verdade. Eu posso falar pela minha experiência na WSU que é bem possível, porque eles dão todo o suporte possível para o estudante internacional se adaptar bem. Principalmente no começo, que a galera sabe que, tipo, por mais que você fale inglês, tenha passado no TOEFL, provavelmente não está no seu dia a dia falar inglês todo dia. Então eles ajudam bastante, eles têm aula suplementar de inglês, você pode ter outros alunos que fazem anotações para você se você não conseguir dar conta das anotações. Você pode. Todos os professores estão dispostos a ajudar você. Se você falar, tipo, bater na porta do escritório deles e falar, putz, eu não estou conseguindo acompanhar o ritmo da aula, você tem que me dar uma ajudada. Então, os recursos estão lá para se adaptar, com certeza. Eu acho que isso não falta. Só que, claro, tem o período de adaptação. Os primeiros 6 meses, para mim, foram complicados, eu não vou mentir, não. Mas, assim, depois que você entra no ritmo, eu acho que não tem problema nenhum, você acaba se acostumando, tanto que eu tô sofrendo agora, no contrário, de ter aulas em português, porque eu tô escrevendo tudo em inglês e pensando em inglês, normalmente, principalmente para as coisas de computação. É engraçado porque a maioria das pessoas e dos lugares falam da adaptação e do choque cultural, né? De Uhum. você chegar numa cultura diferente, mas o caminho contrário também existe, né? E Existe, que com chama certeza. a síndrome do regresso, que é quando Uhum. você volta e você acabou de viver uma experiência incrível e tá super feliz de voltar, com saudade de todo mundo, mas ao mesmo tempo é outra adaptação, Sim, né? sim. Como é que foi isso para você? Ah, eu acho que a adaptação em si está sendo mais fácil porque não está tendo adaptação, entre aspas, por causa da pandemia aqui. A pandemia. Então, eu acho que eu não estou passando por isso ainda. Claro, eu estou tendo minhas aulas online, mas eu acho que ainda não sofri o baque forte disso ainda, sabe? Eu acho que ainda tá para vir. É verdade, você passou por isso no meio da Uhum, pandemia, né? uhum. Mas eu falo que, pelo menos do lado contrário que a gente estava falando, também do choque cultural, isso para mim foi algo forte, sabe? É. Porque eu só tinha ido para os Estados Unidos uma vez antes de ir para faculdade lá, que eu tinha ganhado um concurso do próprio Etapa mesmo, que eu tinha feito uma redação de ir para UCLA. Eu ganhei um curso lá de design gráfico e game design. Eu passei um mês lá em Los Angeles por causa disso. Que legal. E só que assim, passando um mês em Los Angeles, você não tem muita noção do como é a vida nos Estados Unidos. Então, o primeiro baque foi bem forte. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, eu acho, que tava rolando uma festa dos freshmen, que a própria faculdade organiza para todo mundo se conhecer, sabe? E acabou que eu fechei numa rodinha de umas pessoas que eu não conhecia, e a galera tava se apresentando. E eu fui me apresentar como brasileiro, 2 beijinhos na bochecha e um abraço. E eu fiz isso, e foi a primeira pessoa da minha esquerda, que era uma menina, a Brandy, nunca vou esquecer o nome. E eu fiz isso, e ela travou num jeito que eu nunca. Ela fez uma cara tipo, nossa, o que está acontecendo? Então eu acho que esse é o maior exemplo, porque é algo para brasileiros em geral se prepararem, porque o americano leva mais tempo para se aquecer para as pessoas e eles não têm tanto o negócio do contato físico que nem a gente tem, pelo menos que nem eu tenho. Eu sou uma É, pessoa muito do abraço, eu gosto de abraçar pessoas, sabe? De é fazer esse por tipo de isso, coisa. Ted. Também. Desculpa a pergunta Não, claro, pessoal. claro. Ah, isso é outra coisa também. Esse apelido me salvou tantas vezes, porque, meu Deus do céu, quanta gente não consegue pronunciar meu nome. É, Mas é algo para se acostumar lá, sabe? Então, é algo que você tem que ir preparado sabendo que não vai ser que nem o Brasil esse tipo de coisa. O são dos americano tem essa. pequenos detalhes, né? É, o americano é muito mais individualista, ele é muito mais na dele, ele é muito mais você aqui, eu ali, personal bubble. Você acostuma e você acha jeitos por trás disso depois. Só que você vai aprender e você vai dar com umas portas na cara de vez em quando, faz parte. Faz parte, né? Uhum. Além disso, pelo jeito, a WSU tem bastante estudante internacional, né? Então tem Uhum, essa sim. mistura de cultura e costumes num lugar Uhum, só. Acho que isso é legal. João, vamos encerrando. uhum. Eu gostaria de te perguntar. Antes da última pergunta, você comentou, você então se inscreveu em outras universidades? Sim, sim. Sim. Chegou a ser muito diferente? Você usou como um app? Como é que foi? Foi, porque assim, foi engraçado que as 3 cartas eu acho que chegaram meio que juntos pela entrega do Correios aqui. Então eu fiquei sabendo no mesmo dia que eu tinha passado no WSU,
na UBC e na UC Davis. Que 3 faculdades com perfis completamente diferentes. Só que o problema é que a UC Davis e a UBC não deram bolsa para mim e a minha condição financeira não chegava nem perto do que eu poderia bancar com essas duas. Claro, não tirando o crédito da WSU. A WSU continua sendo uma faculdade ótima, mas por eles terem me dado bolsa, terem me dado outras oportunidades, acabou que foi a que eu escolhi. Mas não me arrependo nem um pouco, porque conhecendo depois a UC Davis, eu acho que não ia ser para mim. Não, é a University of California, né? Que eu acho que é um perfil de uma galera muito diferente do que eu tô acostumado, não ia ser para mim. Claro, ia ser outra experiência completamente diferente, talvez adaptasse ou não, mas a WSU eu acho que pro meu perfil foi a faculdade perfeita. Qual que era a outra? Essa eu acho que eu não conheço. A University of British Columbia, no Canadá. Ah, tá, no Canadá, né? Então você chegou, o processo foi diferente para o Canadá ou é parecido? Não, são bem parecidos, porque acaba que você manda as mesmas coisas, porque por eles serem países muito próximos deles mesmos, eles acabam que os processos são bem parecidos. E é basicamente a mesma coisa, são redações, são mandar os SATs, os TOEFLs, é o mesmo processo. Certo. E a última pergunta que eu gostaria de fazer é: quem está pensando em fazer esse processo parecido e ficou interessado pela Washington State, quais dicas você daria para começar esse processo e para seguir esse caminho que você seguiu? O que fazer, o que pode facilitar, de acordo com a sua experiência mesmo. Você diz de aplicar para lá, certo? De querer ir para lá. Sim, de começar esse processo para estudar nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, pesquise cedo. Nunca deixe esse tipo de coisa para a última hora, porque confia em mim, você vai se ferrar muito forte. É um processo longo, é um processo chato, mas é um processo que dá para fazer. Você vai precisar de bastante esforço. Faça, como eu posso dizer, pratique tudo que você vai fazer antes de você for fazer. Porque muita faculdade pede vídeo, muita faculdade pede as redações, os processos mudam de ano a ano. Então, pratique tudo que você vai fazer, peça opinião, peça para os seus amigos lerem o que você escreveu, peça para os seus professores lerem o que você escreveu. Faça muito simulado de SAT, porque aquele negócio é bem difícil para quem não está preparado. E por último, eu acho que eu diria, seja você mesmo, sabe? Eu acho que a redação é um reflexo de quem é você como pessoa. E tentar dar aquela embelezada nunca vai dar certo. Seja você mesmo, a faculdade não vai negar você por você ser você mesmo. Você só tem que achar os pontos interessantes seus, sabe? Destaque o que você sabe fazer bom, destaque as suas experiências, porque normalmente as redações são experiências que você teve de vida, ou habilidades que você tem, ou de escrever esse tipo de coisa. Destaque isso, saiba cavar lá no fundo do seu coração como você se descreveria mesmo, e não tenha vergonha de ser honesto, porque eu acho que é isso que faz você chegar lá. Você fez por conta própria? Eu fiz. É isso que você comentou, muito legal, porque é uma das vantagens do processo holístico, né? Não é só uma nota numa prova, você tem a oportunidade de mostrar quem é você mesmo, né? E isso é muito evidente no seu processo, porque você já gostava da sua área de estudo desde sempre, né? Isso é uma coisa que eles procuram nos Estados Unidos, né? Com certeza deve ter sido uma coisa que contou para você, né? Não, com certeza. Que eu lembro até hoje que minha redação foi: descreva um projeto que você fez que você gostou. Tipo, era bem amplo a pergunta. E eu fiz, eu acho que escrevi quase umas 5 páginas sobre um controlador de horta que eu fiz com um computadorzinho. E nossa, eu entrei em tanto detalhe, mas eu acho que mas é isso, sabe? É mostrar que você não que você gosta da área que você está indo, porque, de novo, você tem aquela opção de mudar, mas que você tem aquela paixão de fazer alguma coisa, sabe? O que eles procuram normalmente é isso, essa paixão de fazer, de executar, de querer ir para frente, sabe? E tem muita gente que... Todo mundo tem isso, só que muita gente não sabe mostrar. Eu acho que é por isso que é importante, tipo, é o que eu falei, sabe? Se você puder vai na Paulista e distribui seu negócio para 500 mil pessoas. Quem puder ler, que leia. E te dê retorno, porque quanto mais você conseguir mostrar isso, melhor. Legal, então você teve feedback ali para te ajudar. Muito. É como eu falei, eu enchi muito o saco dos meus professores e dos meus amigos. Eu ficava até cansado de mim um pouco, eu não vou mentir, não.
Deu certo. Sim, sim, sim. João, muito obrigada, viu, por conversar com a gente, compartilhar a sua experiência.